Oi, Ju, Oi, Gui, tudo bem? tudo e você? Tudo bem. Então eu te convidei para dar sequência nesse projeto de cultivar histórias de vida, cultivar essa forma de ter empatia pelas pessoas, conhecendo o lado delas, como que você chegou na sua trajetória para chegar até hoje, né? Eu acho que são coisas muito importantes, muito interessantes de saber. E eu queria saber de você, Ju, como que você tá hoje, mas antes, para a gente poder chegar nesse ponto, desde lá das suas origens. Então eu gostaria que você se apresentasse e aí você poderia já emendar sua apresentação contando como que são as suas origens. Bom, meu nome é Juliana Daglio, eu tenho 30 anos, apesar dessa cara de 16, e eu sou escritora e sou psicóloga. Eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Cerqueira César, que é tá bem pertinho aí de onde você está agora. Agora eu moro em Avaré, a gente é vizinho, né? É verdade, E nessa terra fria. muito. E nasci numa cidadezinha do interior, numa família descendente de italianos, que come bastante e fala bastante. Uma família bem trabalhadora e tal. Gente, é muito difícil a gente falar das nossas origens, né? Acho que eu não tô acostumada a falar disso nas minhas lives. É muito emocionante até. É mesmo. E uma coisa que marca a minha vida e que define quem eu sou hoje, um ponto inicial, foi quando eu aprendi a ler. Hum, A necessidade de. O meu pai queria. Meu pai era um pouquinho. Né, pressionou um pouquinho as coisas, ele queria que eu entrasse na escola sabendo ler. E aí ele me ensinou a ler quando eu tinha 4 anos. Muito cedo, né? bastante. E 4 anos e meio, assim, para virar para 5 anos, para eu chegar no jardim de infância já sabendo ler. Ele queria que eu fizesse isso. Foi um pouco frustrante no começo, né? Porque a criança não quer brincar, ela não quer ficar lendo, né? Mas Aham. definiu o meu futuro todo, porque eu cresci no meio dos livros, eu cresci lendo. E não era uma coisa parte da cultura da minha família. Minha família era muito simples, gente de sítio mesmo, aquele pessoal que se reúne para contar causo no café. Gente muito assim, e isso me inspirou muito, porque eu cresci ouvindo causo, que a gente chama de sítio, e cresci no meio das histórias, sempre incentivada a ler, então isso determinou quem eu sou hoje, porque hoje eu escrevo e eu vivo assim, as histórias, a ficção é praticamente a minha vida toda. É o que me preenche, né? É o que aquele mitólogo, né? Mitologista, não sei como é que fala, o Joseph Campbell fala, que a gente tem que encontrar a nossa bem-aventurança. E eu não sabia que eu tinha encontrado a minha bem-aventurança tão cedo, que foi quando eu aprendi a ler. Isso fez nascer a Juliana escritora e a Juliana leitora que eu sou hoje. Acho que dá para perceber que eu gosto de livros. É, dá para perceber. O seu tempo comum é o seu tempo com os livros. Sim, a minha vida. Hoje eu sou formada em psicologia, a gente se formou junto, né? E eu atendo como psicóloga, é uma das minhas paixões, mas é o que eu faço na hora extra. O Aham. meu dia é livre o tempo todo. Eu sou coordenadora de projetos numa editora. Não é uma editora que publica livros de ficção, então eu tô assim, ficção e não ficção o dia inteiro. Eu vivo no meio dos livros, eu trabalho com isso. E é muito realizador. Hoje em dia, eu olho para a Juliana de 30 anos e lembro da Juliana de 5 e falo, cara, você conseguiu, Aham. sabe? Mas tem uma distância muito grande de tudo que aconteceu para eu chegar, né? Para eu poder olhar e falar, caramba, você conseguiu. Então você começou aprendendo a ler cedo, com 4, 5 anos, e aí Sim. você já engatou numa uma convivência com os livros, mas e depois, quando você já estava adolescente, assim, como é que era como foi a sua vida nessa época? Nossa, a adolescência foi bem complicada. Porque aí eu cresci com um sonho falando pra minha mãe que eu ia ser escritora quando eu crescesse. Eu cresci com isso. Só que isso foi assim, meio que minando com o tempo. E aí eu tive uma adolescência bastante conturbada, porque eu tive depressão muito cedo. E é uma coisa meio genética, bastante gente na minha família tem, então é uma coisa que não tinha muito como evitar.
E eu obtive uma criação religiosa muito precoce. E isso também prejudicou bastante, né? Não prejudica todas as crianças, mas da forma como aconteceu comigo, me prejudicou bastante. Daí eu desenvolvi depressão muito cedo. A minha primeira crise foi com 16 anos. Mas eu já apresentava tendências antes. E aí, como isso se refletiu diretamente nos meus estudos, eu fui encaminhada para a psicóloga da escola. Né? Daí minha psicóloga diagnosticou uma dislexia leve e percebeu que eu estava deprimida. E aí eu nunca tinha conversado com ninguém como ela estava conversando comigo. Eu nunca tinha tido uma experiência de contato com uma pessoa como eu estava tendo com aquela mulher. Aí eu olhei para ela assim e vi uma coisa incrível. Falei, nossa, quando eu crescer, eu quero ser essa mulher. Eu quero fazer pelos outros o que ela tá fazendo por mim. Aí eu pensei, cara, eu vou ser psicóloga. Eu tinha lá aquele sonho de ser escritora, mas quando eu olhei para essa mulher, ela me inspirou de outra forma. E aí eu passei por todo esse período de educação religiosa e tal, e o negócio também se minou um pouco, né? A minha criatividade ficou um pouco escondida no meio dessa coisa tão rigorosa que me foi imposta tão cedo. E aí, com 18 anos, eu dei meu primeiro indício de que eu estava abrindo as asas. Fui fazer vestibular em Bauru e ficou decidido ali na minha família que eu ia morar sozinha, que eu ia para outra cidade para morar sozinha. E foi a melhor coisa que aconteceu. Fui estudar psicologia e entrei em contato com todos os demônios interiores que eu tinha, porque, cara, a faculdade de psicologia estraga a cabeça da gente, né? Antes de arrumar. Ah, sim. A gente aprende a arrumar a cabeça dos outros enquanto dá uma estragadinha na nossa, assim. Abre a caixa de Pandora, de certa forma, né? Exatamente, é a metáfora perfeita. Abre a caixa de Pandora, você enxerga tudo que tá lá dentro, tudo de mais caótico que tá lá e vai aprendendo a reorganizar. E aí eu tive a minha segunda crise quando eu tava no segundo ano de faculdade e foi uma crise determinante, assim. É aquela crise que vem pro crescimento, sem romantizar a depressão, não, longe de mim, né? Eu gostaria de ser a Juliana que eu sou hoje sem ter precisado ter depressão. Mas aí eu tive essa crise quando eu estava na faculdade e eu fui encaminhada para uma psicoterapeuta que está comigo até hoje, faço terapia com ela até hoje. E aí ela que falou para mim assim, por que você não resgata aquele seu sonho de quando você era criança, de escrever e tal, e não une essas coisas, não escreve sobre o que você está passando? Aí eu fui, assim, pensando no que eu faria. Eu achava que, não, eu não tive uma vida muito interessante para eu escrever uma autobiografia, sabe? Não é isso que eu quero. E aí eu comecei a escrever uma ficção sobre depressão. Uma personagem que a personagem existe, né? Ela tem um transtorno depressivo, mas ela não sou eu, não é meu nome, não é minha história. Eu comecei a inventar, né? E baseado no que eu estava sentindo, eu comecei a inventar. E aí eu escrevi meu primeiro livro. E ele durou, assim, para escrever esse livro, foi 5 anos de faculdade. Levei, assim, a faculdade inteira para escrever. Mas eu não tinha intenção de publicar, não tinha intenção de... Não me imaginava como uma escritora. Eu queria era chegar no fim, pegar meu diploma de psicologia, abrir minha clínica e aí eu achava que eu ia ter realizado tudo quando eu chegasse ali. Aí eu cheguei no último ano de faculdade e vi que não era só isso, que eu queria mais do que isso, eu queria mais do que ter só meu consultório, eu queria era ser escritora mesmo, era a minha bem-aventurança mesmo. Daí eu consegui publicar o livro, eu até deixei ele aqui no lado para mostrar para você. Esse é Que legal. meu primeiro livro com a primeira capa e é o livro que eu escrevi enquanto eu fazia psicoterapia. Ele chama Uma Canção para Libelo. Muito bom. Foi depois que eu terminei a faculdade que eu consegui publicar. E foi muito difícil, porque eu não sabia, eu tinha formação de psicóloga, eu sabia como era ser uma psicóloga, sabia o que uma psicóloga tinha que fazer, mas eu não tinha ideia do que uma escritora tinha que fazer. A gente não tem formação para isso, né? A gente não. Mal assim, a gente tem aula de português, a gente sabe elaborar uma frase. Mas para essa frase ficar bonita dentro de um livro, aí, né, tem um abismo entre essas duas coisas. Então, durante assim meus primeiros anos de formada, eu fui aprender a escrever enquanto eu trabalhava como psicóloga. E, poxa, ser psicóloga em Bauru, eu estava morando em Bauru nessa época, numa cidade onde tem 6 faculdades que formam pelo menos 60 psicólogos por ano. Aham.
é só mais um grão num mercado extremamente competitivo, que paga muito mal. Aí eu tive a terceira crise. Ah, Desempregada, com um livro pronto que ninguém queria publicar. Daí me deu um quem sou eu, né? Poxa vida, eu tenho um diploma, tenho um livro escrito e eu não sou nenhuma das duas coisas que eu queria ser. tava faltando alguma coisa para se realizar, assim. Parece que os fios ainda não estavam conectados, eles estavam Não. soltos, né? Estavam completamente soltos, eu tava com uma crise de identidade terrível, assim. No último dia de aula da faculdade, você sai de lá de dentro com todos os sonhos do mundo, achando que você vai salvar a humanidade. Aí você sai assim e só tem um vento assoviando e uma bola de feno passando, assim. E agora? O que eu vou fazer? Aham. Daí eu enfrentei essa crise e foi. Daí não teve jeito. Tive que unir a psicoterapia, a medicação e tudo, que é o que todo mundo deve fazer quando está enfrentando uma psicopatologia como essa, é procurar ajuda. Eu espero que com esse depoimento as pessoas possam fazer a mesma coisa, assistindo isso. Até por isso eu conto essa história, porque a gente ser psicóloga é muito complicado você contar isso para as pessoas. E eu tive que trabalhar bastante na minha mente que eu preciso contar essa história como escritora. Então eu vou me colocar aqui como a Juliana escritora, né, contando a história. E insistindo muito, eu consegui publicar o meu livro, consegui com uma editora, uma pessoa me ajudou, né, que é o meu marido hoje, o Neto, a gente está junto há 10 anos, e ele me ajudou na minha primeira publicação, ele me emprestou o crédito do cartão dele para eu poder pagar a edição, e depois eu consegui pagar ele depois. E, cara, foi desde então uma loucura até eu olhar para mim hoje e falar assim: essa é a minha identidade. É essa pessoa que eu sou agora. Ser adulta foi muito assustador. Eu acho que até aquele dia lá de 17 de janeiro de 2013, que foi o dia da minha da nossa colação de grau, eu Aham. ainda não era adulta até aquele dia, eu era uma adolescente. Eu tinha 23 anos naquele dia. Eu tive esse privilégio de poder ser adolescente por tanto tempo, né? Uma família que me apoiou, que eu pude fazer faculdade sem precisar trabalhar. Mas e aí começou o pega mesmo, naquele dia. E aí a publicação, ela foi acontecer em que momento? A publicação do livro? Em abril de 2014, quando uma editora me ligou e falou que estava interessada no meu original. Hum, Mas assim, para quem está assistindo, que for assistir, quer ser escritor, se uma editora ligar para você e falar que está interessada no seu original, pesquise sobre o passado da editora, em quem está envolvido nisso, porque tem assim, o mercado editorial tem as editoras pequenas, as editoras médias e as tradicionais. A gente olha nas tradicionais e quer ser publicado por elas, né? Porque está em todas as livrarias e tudo mais. Mas são as editoras pequenas que ficam caçando a gente porque a gente investe, a gente põe dinheiro na editora deles, né? uhum. Então eu tive experiências muito frustrantes. Hoje eu olho para esse livro aqui, né, que é a primeira capa, e eu tenho muito orgulho dele, porque foi com ele que eu comecei a minha história. Sim. Mas aí foi assim, de publicar e se frustrar e não receber os direitos autorais. E foi muito triste. E teve as sequências depois? Esse aqui é a parte 1 do livro, né? Depois, quando foi sair a parte 2, foi quando eu tive a grande decepção com a editora. O dono da editora sumiu completamente e eu não recebi os direitos e eu não sabia o que ia acontecer. Tinha um contrato com ele e não sabia o que ia acontecer. E aí entra a Ariane, que participou do outro vídeo, né? O irmão dela me ajudou, me deu conselhos. O irmão dela é advogado, me deu conselhos jurídicos e tudo. E eu consegui sair desse contrato e consegui uma outra editora. E aí eu comecei a publicar com recorrência. A editora não me pedia investimentos mais e a editora começou a investir na minha carreira. Mas eu acho que isso só aconteceu porque eu olhei para as redes sociais, o Facebook, Instagram e tudo, e falei, cara, é aqui que eu vou encontrar quem vai me ler. Porque isso que é importante. Não é importante ser uma editora para te publicar, é você encontrar quem vai te ler. E como que eu Aham. vou encontrar essas pessoas? Vou encontrá-las aqui nas redes sociais. Daí eu comecei a ser mais ativa, comecei a postar mais fotos, comecei a postar trechos dos meus livros, entrar em grupos de leitura, fiz muitas amizades. Hoje em dia, a maior parte das minhas amizades, assim, com quem eu falo todos os dias, são pessoas que eu conheci através dos grupos do Facebook, assim.
Eu Aham. tenho, assim, uma amiga que mora em Feira de Santana, com quem eu converso todo dia, e a gente escreve junta. E a gente escreve junto. Os erros de português que a gente tinha falado. E a gente escreve. Eu tenho uma outra amiga no Rio de Janeiro que eu já escrevi um livro junto com ela. Aí eu tenho um outro amigo lá na Paraíba com quem ele ilustra os meus livros e eu reviso os livros dele. A gente meio que troca, assim. E aí Então, você foi assim, escrevendo mais livros. agora eu já escrevi 14 livros. Nossa, tudo isso? Sim, o primeiro livro eu demorei os 4 anos, né, da faculdade. E depois eu ainda passei uns 2 anos editando o livro, assim, porque eu não sabia, né, escrever. O livro é cheio de erros, é um livro todo atrapalhado, amador e tal. Aí eu fui me profissionalizar. Daí, nessa de me profissionalizar, fazer curso, fazer. A gente fala fazer coaching, mas essa palavra ficou feia hoje em dia, não façam É. coaching. Mas agora a gente chama ela de mentoria. Eu fiz uma mentoria de literária, de redação e tal. E aí a minha mentora, minha agente, me ajudou a escrever mais livros. E hoje eu escrevi 14 romances, 3 novelas e acho que uns 6 contos. Uhum. A minha produção é muito, muito alta, assim, sabe? É uma Sim. coisa que me dá muito orgulho, assim, eu produzo bastante. Na quarentena não estou produzindo muito. Quarentena não está me fazendo bem. E aí eu cheguei em 2017 e realizei o grande sonho que era que eu estava ali lutando todo aquele tempo, que foi a minha publicação numa editora tradicional, uma editora grande de nome nacional, que colocou meu livro em todas as livrarias do país. Aí foi o dia. E aí é esse livro aqui, o meu primeiro romance de gênero terror, que é o Lacrimosa. Ele foi publicado pela Bertrand Brasil, do grupo editorial Record. É, o Lacrimosa foi publicado em muitas livrarias que pelo Brasil Sim. inteiro tava nas prateleiras, né? Tava nas prateleiras dos aeroportos, daí os meus amigos iam viajar e tiravam fotos do livro no aeroporto. E, nossa, meu, eu olhei e falei, cara, valeu a pena, tudo isso aqui que eu passei valeu a pena. Obrigado, mãe, obrigado, pai, obrigado, Xuxa, deu certo. Mas foi o início de uma coisa nova. Agora eu posso falar assim: olha, meu nome é Juliana Daga, eu sou escritora. Eu me profissionalizei nisso e hoje eu produzo para isso, para poder um dia, quem sabe, né? No Brasil é muito difícil, mas viver disso. Ainda não consigo, Ah, mas sim. quem sabe um dia. É, essa é uma das perguntas que eu ia te fazer. Se você ainda tem esses. Aliás, se você ainda tem, não. Quais são os seus projetos do futuro? Quais são os seus sonhos? O que que você ainda está projetando aí para os próximos anos? Não, eu tô com toda essa produção literária, assim. Algumas coisas já foram publicadas, mas metade delas está engavetada, assim, preparada para sair. Então, a minha meta é ir. Eu tô me autopublicando na Amazon, né? Porque a editora ela investe em alguns projetos, mas não em todos. Então, eu estou me autopublicando na Amazon para ter uma produção recorrente para esse público novo que surgiu pós-pandemia. Assim, já estava surgindo antes, né? O leitor digital, o leitor que lê no Kindle, né? O leitor que compra pela Amazon um livro de um autor independente, é um outro mercado literário. Então, eu estou lá me autopublicando lá. E eu tô assim, e tem um trabalho, né? Hoje eu trabalho numa editora, como eu falei, e eu uso desse trabalho para investir na minha carreira. Então, o meu projeto é que eu possa, daqui 10 anos, né, aquele negócio daqui 10 anos, Aham. viver só disso mesmo, né? Nem que seja assim, viver de dar cursos para outras pessoas, que quiçá, né? Se eu aprender a escrever tão bem a ponto de ensinar outras pessoas. Isso é uma profissão que não é assim aquele velho ditado de quem não sabe ensina. É, sei. Para escritor isso não cabe. Você tem que saber para ensinar, porque senão você não vai conseguir passar. Então talvez Aham. um dia eu consiga fazer isso, né, dar palestras e tal, mas tudo girar em torno da minha escrita, da minha ficção. É isso que eu sonho assim hoje. Esse gênero de terror é o que você gosta mais de explorar? Sim, o meu primeiro livro, Uma Canção para a Libela, ele é um livro de drama, né? Não é suspense, é um drama psicológico em torno da depressão. Mas depois disso, eu não escrevi mais esse gênero. É estranho que o meu eu escritora se dissociou dessa parte. O terror, o mistério, tá, o conto de vampiro, essas coisas que eu lia, eu procurava isso quando eu tinha 12 anos, ler sobre vampiro, né?
ler sobre lobisomem. Eu gostava de lendas urbanas. As minhas avós me contavam coisas que uma criança não deveria ouvir. Uhum. Uma coisa que eu sempre conto pro pessoal nas entrevistas e tal, é que quando eu tinha, assim, 6, 7 anos e tal, minha avó, que morava mais no interior ainda, ela morava em Manduri, em sítio mesmo, ela vinha para passar uns dias na nossa casa, e eu e meu irmão adorava, né, porque ela contava um monte de coisa. Aí ela contava lendas urbanas, que o diabo se vestia com uma cartola e terno, e o diabo era um homem lindo, e ele ia nos bailes, escolhia a moça mais bonita do baile para dançar, e no meio da noite, assim, ela percebia que o pé dele não era um pé humano, era um pé de bode. Ah, sim. Era assim, porque ele conseguia ficar lindo, mas ele não conseguia mudar o pé dele. E ela, Certo. eu ouvi essa história assim quando eu era muito pequena, então as minhas inspirações vêm daí. E aí eu escrevi um livro sobre a lenda do Homem dos Pés de Bode, um livro inteiro. Inclusive o livro se passa em Botucatu. Só pra Ah, você é, saber. que legal. Tem um... Mas é o conto da vovó que chamou o diabo para. Não? Não, não. Como que é? A, Chamou o diabo para a mesa? Como que era? a vovó chamou o diabo para a ceia. Para a ceia. Gente, a história desse conto é pra dar notícia no Datena. Ah, tá. Porque esse conto é assim, na época das eleições, eu briguei muito com a minha família. Muito Ah, mesmo. Foi quando apareceu as opiniões políticas diversas e tal, eu briguei demais com a minha família, com várias pessoas. E aí tava chegando o Natal. Aí eu pensei, como eu vou sentar à mesa do Natal com essa gente que eu detesto? Eu achava que eu amava essas pessoas, mas eu tô detestando elas agora. Como é que, o que eu vou fazer? Aí eu recorri ao meu mecanismo de defesa e de sublimação, que é transformar em ficção a minha realidade. Aí eu criei um personagem para cada membro da minha família que estava me irritando. Inverti o gênero, mas mantive alguma coisa que lembrava. E certo. criei um personagem para mim também, me criticando também, né? Porque a gente tem espelhos. E essa avó é fictícia, não é minha avó de verdade. A minha avó, ela descansa em paz, não toco na memória dela. Criei uma avó totalmente do zero. E a história é sobre isso, uma avó que deixa uma mensagem para uma família que morreu detestando todos eles, porque eles eram pessoas horríveis. E ela trancou eles numa casa com o diabo para que o diabo matasse todos eles. Uhum. E o conto é sobre isso, eles estão fechados dentro da casa, eles não sabem qual deles é o diabo e não sabem o que vai acontecer, como é que eles vão se virar ali. Muito legal, muito interessante. Principalmente a maneira que você foi criando esse contexto, né? Não foi uma coisa sem contexto. Teve toda uma história especial e que muita gente viveu também isso, né? Sim, Esse, essa questão familiar de desavenças, né? Vive até hoje muitas famílias, né? Então eu acredito que vive. muita gente vai se identificar com o seu conto. Aí eu não falei nada disso para minha família, né? Eu fiz isso, lancei na Amazon no dia 1º de dezembro de 2018 e deixei a coisa arder lá. E aí começou a vir os retornos de umas pessoas falando assim: nossa, as coisas são tão reais que parece que a autora se inspirou na família dela. Ok, me inspirei mesmo, você entendeu tudo. Como tem algumas pessoas que captam, né? Sim. Que entra dentro da sua mente a partir do que você relatou no seu livro, né? Que É, não dá interessante. para separar, né, a criação do criador. Então, todos os livros vão levar um pouco da gente. Quando você produz arte, a sua arte não, você não consegue dissociar ela de você. É verdade. Bom, Ju, e você pensando aí tipo, como se fosse uma mensagem aí para a posteridade, o que que você gostaria de deixar assim quando um legado, quando você ficar aí para a história? Eu tenho um escritor favorito que chama Carlos Ruiz Zafón, e ele fala no livro dele que o livro, ele deixa nas páginas dele um pouco da alma de quem escreveu e de todas as pessoas que já leram o livro. Então, cada vez que um livro passa pela mão de uma pessoa, um pouco dela fica dentro dele e vai se passando para outras pessoas. E eu tomei isso como uma verdade filosófica para mim.
Então, todos os livros que eu escrevo, eu espero deixar para as próximas pessoas uma esperança, uma mensagem que fique mesmo depois que eu morrer, né? Porque eu não acredito, infelizmente, né? Eu gostaria de acreditar, mas eu não acredito em vida após a morte. Eu acho que a gente vive naquilo que a gente deixa aqui, nas impressões que a gente deixa em cada pessoa. Não crer em vida após a morte pode ser muito aterrador no começo, mas depois que você pensa que você é eterno nas lembranças que você deixa nas outras pessoas, fica mais reconfortante. Então, eu acredito que eu vou viver nas páginas que eu escrevo, né? Eu vou viver nas impressões que eu vou deixar se um dia eu tiver filhos, nos meus sobrinhos, nos filhos dos meus primos, nos filhos dos meus amigos, nos meus amigos, eu vou deixar todas essas impressões neles e eu espero que sejam coisas boas, eu espero que sejam coisas tipo, valorize os artistas, valorize a cultura, porque só de mecânico, só de máquina, só da produção de capital, não se faz uma sociedade só disso. Uma sociedade se faz daquilo que ela produz, como arte, como alma. A alma da sociedade é isso. E eu quero que as pessoas saibam através de mim que a vida não é sobre ter coisas. Né? A vida não deve ser sobre ter coisas e sobre cumprir protocolos. Né? Eu não vou me casar com uma pessoa porque diz o protocolo que eu devo me casar, eu vou me casar porque eu gosto dessa pessoa. Eu não vou limpar minha casa, lavar minha roupa, lavar minha louça porque eu sou uma mulher e esse foi o papel que me deram. Eu vou fazer isso porque eu quero fazer, porque eu gosto da organização da minha casa. Eu não tô aqui para cumprir papéis, eu tô aqui para deixar a mensagem de que você pode ser o que você quiser. E que você tem que valorizar os seus artistas, porque são eles que deixam isso para você. São as histórias que você ouve. Com certeza. E você ainda consegue ser várias pessoas, cumprir vários papéis nas suas obras, nos seus personagens. E isso que fica também bastante múltiplo, né? Você consegue estar em vários locais ao mesmo tempo, né, Ju? Nossa, isso é incrível. Eu já fui uma policial, eu já fui um padre, eu já fui de tudo nas minhas histórias. Eu fui uma pianista, que é uma questão da Paralibelo. E assim, eu não consigo assim passar com palavras o prazer que isso me dá, né? A sensação de completude que me dá entrar na pele desses personagens, criar, né, esses enredos. Eu acho que as pessoas devem perseguir o que produz essa sensação nelas. É verdade. Pode ser a música, pode ser a engenharia, pode ser a matemática, pode ser. Eu vejo muitas pessoas realizadas nessa área de estética, em fazer maquiagem, em fazer cabelo. E eu acho lindo porque eu vejo pessoas apaixonadas pelo que elas fazem. E eu me atraio por essas pessoas. Eu gosto de frequentar salões onde os cabeleireiros são apaixonados pelo que eles fazem. Tem uma Uhum. doceria aqui em Avaré que as empresárias são três irmãs. Elas montaram uma confeitaria assim do zero. E eu vejo a paixão que elas têm no que elas fazem. Então eu gosto de ir lá, eu gosto de estar perto delas. Então Uhum. é perseguir a sua bem-aventurança. Essa é a filosofia da minha vida e eu quero deixar para as pessoas. E morte ao capitalismo, é isso que eu quero deixar. Muito bom, Ju. Muito obrigado pela sua participação. Acho que foi bastante enriquecedor para todo mundo que está assistindo. E até a próxima. Até a próxima, Gui. Obrigada pela oportunidade. Um prazer te rever. Um prazer também. Tchau. Tchau, tchau.